Bom, quando a gente começa a falar sobre como é a vida após a morte, primeiro eu tenho que falar sobre o que é a vida, existe vida após a morte. Então, existe vida após a morte? Primeira consideração. Segunda é, como é a vida após a morte? Ok? E, antes de tudo, o que é a morte? Então, nós temos que discutir hoje três coisas. Primeiro, o que é a morte. Depois, o que é a morte. Depois, existe vida após a morte. E, por fim, como é a vida após a morte? Perguntas bem complexas, né? Na vida após a morte, a gente mantém a nossa consciência aqui ou a gente perde a consciência? Mantém a memória ou só a consciência? Essa consciência é uma consciência conectada com a memória do passado, a que vivemos aqui, ou não? Então, tudo isso a gente vai tentar discutir hoje, tá bom? Então, começando falando sobre a morte, eu quero dar uma base bíblica no livro de Gênesis, capítulo 3, quando o Senhor Deus falou com Adão sobre os princípios para ele e Eva estarem no Éden. E o Senhor disse, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, só não comereis da árvore do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Essa foi uma ordem que o Senhor Deus deu, e eu quero... aqui diz assim, capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. E a palavra no hebraico para morrer é mof, pronúncia difícil, né? Mof. Essa palavra quer dizer, o dia que você comer, você vai interromper a conexão, você vai ser alijado ou desconectado. A morte, você já pensou nesse conceito? O que é a morte? Muito engraçado, porque o conceito de morte é um conceito que a gente sabe o que é na prática, mas muito difícil de conceituar de maneira teórica, né? A gente sabe pela experiência, dor, feridas, saudades, desespero, sabe que nunca mais vai encontrar a pessoa, vê-la, ter interação com ela, mas é muito difícil de conceituar o que é a morte. Eu acho que um dos melhores conceitos sobre morte que eu usei na minha palestra, Ciência e Fé deste ano, você pode ir lá no Ciência e Fé, no Saraplay, Ciência e Fé deste ano, 2019, Bispo Rodovalho, o que é a morte. E existe morte, existe vida após a morte, e o que é essa vida, né? Como é que essa vida se processa? Praticamente a base do que eu estou dando aqui, eu vou dar muito superficialmente, mas lá no Saraplay está bem profundo, você pode assistir, foi uma palestra de quase 1 hora que eu dei, tá bom? E lá eu mostrei uma coisa, a palavra no hebraico aqui para morte, morf, é uma palavra que quer dizer desconexão, falta de resposta. E eu acho que essa é o melhor conceito do que é morte. O que é morte? Falta de resposta. Falta de conexão. Você fala com a pessoa, ela não te escuta, ela não vai ter mais conexão e nem resposta às pessoas, ela não terá mais resposta ao meio ambiente físico, nem ao planeta, por meio do ar, da água, dos alimentos, ela não vai ter mais resposta a nenhum estímulo físico, emocional, não é? Ela foi desconectada, desligada no circuito que nós temos chamado vida, consciência. Então é como se tivesse um tanto de lâmpadazinhas ligadas num experimento e uma lâmpada queimou. Né? Todas estão acesas, mas uma lâmpadazinha queimou, apagou. Ou seja, ela perdeu a capacidade da energia passar por meio dela, a consciência, a inteligência, a interação com o meio ambiente, né? A interação com os outros seres humanos em todos os níveis. Então isso é a morte. Falta de resposta, falta de conexão, falta de resposta ou conexão a qualquer estímulo. Bem, Deus falou para Adão e Eva que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e no dia que dela comessem, morreriam. E
quando a gente lê esse texto, você pensa assim, vai morrer no dia, porque a palavra usa dia. Só que a palavra dia aqui não é 24 horas. Né? É o mesmo conceito de dia, que é um outro assunto para a gente estudar, que existem algumas palavras para tempo, para dia, no hebraico. E a palavra aqui é período ou era. No dia que comeres, certamente morrerás. E o dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Salmos diz isso claramente. Então, para Deus, um dia que para nós seria 24 horas, para Ele, na matemática divina, na forma de Deus, ver e administrar a humanidade, pode chegar até 1000 anos. E Adão morreu antes de completar 1000 anos. Adão viveu muito, quem mais viveu foi Matusalém, mas depois da queda Adão viveu quase 1000 anos. E é engraçado porque depois da queda, a gente não sabe quantos anos ele estava no conceito da incorruptibilidade antes da queda. Porque ali o tempo não afetava a decomposição ou a corrupção do corpo. Corrupção, que eu quero dizer, é o envelhecimento, o amortecimento. Nossas células, elas são amortecidas com o passar do tempo, morrendo em nosso corpo. E o organismo tem a capacidade de tirar de limpar, de substituir as células velhas, que morrem, pelas células novas que são criadas. Em todos os nossos órgãos é assim. E essa fábrica de células novas, que é a essência da nossa vida, ela vai se esgotando. E a cópia das novas células não sai mais com precisão. Daí vem as rugas, daí vem as manchas, daí vem a velhice. Porque com o passar do tempo o organismo perde a capacidade de precisão